Você sabe, depois da vinheta tem informação de Inter aqui no canal Som da Repórter, diretamente do estádio Cícero de Souza, aqui em Bragança Paulista, vitória do Internacional. O técnico Roger indica a titularidade de Ricardo Matias para a partida contra o Flamengo. Revela uma puxada de orelha no centroavante do Internacional, que fala também sobre o momento vivido e sobre propostas para deixar o Internacional. Você confere todos os detalhes depois que se inscrever aqui embaixo, se não for inscrito, ativar o sininho das notificações e deixar o teu like. Bora falar da vitória de Internacional contra o Bragantino aqui em São Paulo. Muito boa noite, galera. Estou de volta aqui no canal para trazer boas notícias, né? Há quanto tempo a gente estava esperando uma vitória com uma partida boa, positiva do Internacional, apresentando evolução do que a gente viu nos últimos jogos. 3-1, uma vitória sem contestação do time do técnico Roger Machado, que fez alterações muito importantes e que deram certo. Tabata jogou bem, Ricardo Matias jogou muito bem, decidiu a partida, o cara do jogo. Também novidade aí do Alan Rodrigues jogando mais uma vez, agora com o time titular, como foi destacado pelo Roger na entrevista coletiva, um grande jogador, o Alan Rodrigues também. Enfim, esperança é o que traz o Inter aqui de Bragança Paulista, volta para Porto Alegre, depois parte novamente para o Rio de Janeiro, para a partida mais que decisiva pela Libertadores contra o Flamengo. Inclusive, trazendo um bastidor aqui do que eu vivi em Bragança Paulista, aliás, palmas para o torcedor do Inter que veio aqui no estádio visitante, fez o seu barulho, cantou bastante, presença maciça, lotou o setor visitante. Então, meus parabéns ao torcedor do Inter, que no final da partida, com os jogadores agradecendo a presença do torcedor, cantou o seguinte: quarta-feira é guerra. Quarta-feira é guerra, foi o que cantou aí o torcedor do Inter, dando esse recado ao grupo de jogadores sobre esta importância da partida contra o Flamengo no Maracanã. Quero falar um pouco, pessoal, sobre a entrevista coletiva do técnico Roger Machado, que foi, obviamente, focada em Ricardo Matias. Eu abri a coletiva e fiz a primeira pergunta ao Roger, questionando justamente do porquê da demora do Matias ter sido titular ou ter ganhado uma oportunidade. Parece que o Roger mantinha aquela ideia da hierarquia, da gestão do grupo, tentava com Valência, tentava com Borré, mas nunca com o garoto. Dessa vez o Roger disse não, eu vou colocar o Ricardo Matias, e até a explicação dele na entrevista foi também tentando preservar um pouco o Borré e o Valência, dizendo que o Ricardo ainda não estava pronto, que fisicamente ele é um jogador mais forte, que vinha se lesionando bastante, precisava ser bem preparado para que quando entrasse não sentisse nenhum problema, nenhuma lesão. Então essa foi a explicação, digamos, oficial do Roger sobre não ter utilizado o Matias antes. Mas que bom que ele fez, utilizou o jogador, inclusive respondeu a seguinte pergunta: contra o Flamengo no Maracanã, o Matias pode ser titular? Vamos ouvir o Roger. No banco de reservas, e foi o garoto que fez, né, o gol. A partir de agora, no bom sentido, você vira refém da escalação do Matias para quarta-feira? Se eu virar refém, que bom. Reison Lisboa, Rádio Gaúcha. Que bom se eu virar refém, né? Eu quero ser refém do campo sempre. Né? Porém, nem sempre eu consigo pelas circunstâncias de como hoje, por exemplo, a ideia, além de oportunizar a chance pro Matias, né, que acreditamos tenha chegado no ideal do seu condicionamento para começar jogando e não só entrando durante os jogos, foi botar a melhor equipe competitiva pensando no Campeonato Brasileiro sem tirar o olho da quarta-feira. Então, o Campeonato Brasileiro, que a gente afirma que em alguns momentos tu acaba, infelizmente, né, eu digo isso, né, e entendo com muito carinho, né. O Roger deu a entender que isso vai acontecer contra o Flamengo também na quarta-feira. Até alguns colegas meus da Rádio Bandeirantes, durante a entrevista, tiveram uma interpretação um pouco diferente. Até sentiram antes da entrevista que o Matias estava mais garantido entre os titulares do que depois da fala do Roger.
eu fiquei com uma sensação diferente. O Roger também citou outros momentos em que o Matias foi mantido no time, a exemplo daquela sequência Nacional do Uruguai, quando ele faz gol no Parque Central em Montevidéu, e depois contra o Mirassol pelo Campeonato Brasileiro, onde ele também faz gol no Beira-Rio. Então eu fiquei com essa clara sensação de que o Matias vai ser titular na quarta-feira contra o Flamengo. Inclusive, pessoal, forte tendência de um time já praticamente definido. Vai ser mais ou menos isso aí. Rocher, Aguirre, aliás, o Benítez para mim foi o pior em campo, não fez uma boa partida. Aguirre de volta, Vitão também voltando, Juninho, Bernabei, Thiago Maia, Alan Rodrigues, Alan Patrick, Wesley na esquerda, onde fez uma boa partida, voltando ao seu lado de origem. Tabata também, gostei da partida, fez um bom jogo, articulando, ajudando o Alan Patrick. E na frente o Matias, acho que não vai fugir muito disso aí não. O Roger deixou isso quicando, né? Deixou na entrelinha, no ar, na sua entrevista coletiva. O Roger também destacou, pessoal, que nos últimos dias vinha desanimado com as críticas, com os protestos também que levavam o seu nome. Teve aquela faixa Acorda Roger colocada em frente ao estádio Beira-Rio. Disse que sentiu, mas que engoliu, claro, entendendo a crítica do torcedor, mas que estava muito preocupado em não passar isso para o grupo. Então o Roger, é claro que como todo ser humano, ele diz que sentiu esse momento de crítica, de muitos torcedores pedindo a sua saída, mas quando pisou no campo e abriu a conversa com os jogadores, foi diferente. Confiança total, vamos dar a volta por cima, vamos se recuperar. Então o Roger também se blindou em relação a essas críticas e aos pedidos aí de demissão por parte aí de alguns torcedores do Internacional. Diz que foi difícil, que sente como todo ser humano e que não tem como não sentir um pedido, uma pressão dessa, mas que estando em um clube grande como o Inter, isso é normal e o profissional tem que saber lidar com isso. Diz que é um cara já muito experiente no meio do futebol e que acabou aprendendo a lidar com esse tipo de pressão, e isso foi importante também para essa retomada. Agora, pessoal, quero deixar aqui bastante claro que o Inter fez um bom jogo, voltou a jogar bem com o Roger Machado, voltou a apresentar um futebol que lembrou um pouco daquele Inter do ano passado, que conseguiu boas vitórias. Mas também calma, né? Uma vitória contra o Bragantino, que é um time que está em queda livre. Não vamos também colocar muito lá em cima, porque na quarta-feira tem o todo-poderoso Flamengo. Confiança, sim, tem que ter depois de um bom jogo que fez, mas não pode subir no salto de novo e achar que voltou a jogar aquilo que vinha jogando no ano passado, porque ainda é muito cedo para a gente tirar esse tipo de conclusão. Eu fiquei com a impressão também que o Inter voltou a jogar bem por alguns fatores, mas principalmente por ter novamente aquele esqueleto do time do ano passado. E aqui, veja bem, não é uma crítica ao Carboneiro, dizendo que ele não é um bom jogador e que ele atrapalha o time. Não é isso. O Carboneiro é muito bom jogador e vinha sendo um dos melhores jogadores do time. Agora, Wesley na esquerda rende muito mais. Tem um entrosamento com o Thiago Maia, com o Bernabei, o próprio Roger chegou a brincar sobre isso na entrevista também. E o Tabata, sendo um meia ponta pela direita, ajuda muito o Alan Patrick, centralizando, ajudando na armação do time. Roger também destacou isso na entrevista. Então acho que por voltar a ser um pouco mais parecido com aquele Inter do ano passado, o time conseguiu render bem no campo, e acho que esse é o principal desafio do Roger. Encaixar as peças, beleza, Carboneiro e Wesley tem bola para ser titular, tem bola os dois para serem titulares do Inter, mas talvez os dois juntos não sejam o melhor para o time, não seja o melhor encaixe dentro do elenco, dentro da forma de jogar que o Roger já estabeleceu no Inter. Quero saber a tua opinião aqui nos comentários, deixa também o que você achou sobre a partida, sobre o desempenho de alguns jogadores do Inter. E para fechar esse vídeo, eu quero falar sobre Ricardo Matias, que foi o grande nome da noite, porque ele falou na Zona Mista sobre propostas. Se falou sobre Manchester United, sondagem em cima do atacante do Inter. O que ele tem ouvido dos seus empresários sobre isso? Fala, Matias. Cara, meu pensamento, eu só tenho um pensamento aqui no Inter. Para mim tá ajudando o Inter em questão disso. Eu não fiquei sabendo de nada, eles me deixam fora disso, que é até melhor também para mim poder estar evoluindo também, não ficar botando cabeça
fora sem ser do Inter, né? E hoje eu pude ser feliz e é isso que importa. Não quis falar, né? Diz que está focado no Internacional, que nem busca saber muito sobre isso, mas houve sim uma sondagem com olheiros, inclusive, do Manchester United, outros clubes também da Europa já sondam a situação do Matias, que segundo o Roger é rico e ainda não sabe. Uma boa frase aí do técnico do Internacional. Tá certo? Estou ficando por aqui, galera. Vou voltar agora para São Paulo. Amanhã também já estou no Rio de Janeiro e a gente vai acompanhar também essa partida entre Flamengo e Inter pela Libertadores. Deixe seu like aqui embaixo no vídeo, por favor, me ajuda bastante. Também comenta aqui embaixo, ativa o sininho das notificações, se inscreve se você não é inscrito. 2 vídeos por dia, todo dia, falando de Inter aqui no YouTube. Um abraço a todos e até a próxima!